Começa agora o programa Avicultura e Suinocultura. Hoje, aqui no programa, nós vamos abordar a doença de Newcastle. Como estamos acompanhando essa patologia viral, afeta aves domésticas e selvagens e foi confirmada então em um aviário no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Um caso. Outras suspeitas deram então negativo e teve todo esse desdobramento do mapa que fez o autoembargo, suspendendo as exportações temporariamente. Sobre então as causas dessa doença chamada Newcastle, eu converso agora com o Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Muito bem-vindo. Obrigado, Simone. Olá a todos que nos acompanham aqui no Avicultura e Suinocultura. É um prazer estarmos aqui e compartilhar um pouco do que a gente sabe com vocês. É verdade, prazer em tê-lo aqui para essa conversa, não é? A gente viu o Ministério da Agricultura se mobilizando, né, diante desse caso, né, um caso apenas, não todo esse alarde em relação ao consumo da carne, da proteína, né, do frango, mas uma doença que não era detectada aqui, não é mesmo? Desde 2006, são 18 anos, não é? E eu te pergunto, acendeu então o alerta entre os produtores de aves em todo o país após esse caso confirmado? Certamente os produtores já estão conscientizados desde o ano passado com a questão da influenza aviária. A forma de contenção e a forma de prevenção da doença é a mesma, tanto da influenza aviária como a doença de Newcastle. Então, os produtores já estão, de certa forma, preparados, o sistema de defesa também está mobilizado. Então, creio que por isso foi um sucesso, né, a contenção do foco, né, justamente ainda no primeiro foco do surto já foi contida a doença. Então, isso demonstra aí a maturidade do sistema e como o sistema reage, no caso, e consegue fazer a sua mobilização rapidamente, né? Luizinho, como você bem colocou, uma mobilização rápida, porque a gente está falando aí de toda uma exportação, né, uma produção que depende também de uma exportação e um caso isolado, mas com suspensão então aí dessas exportações de carne avícola para mais de 40 países rapidamente, não é, que o mapa ele tomou essas medidas aí e era de todo o Rio Grande do Sul agora com áreas restritas a 5 cidades, não é, mas tem exportação de frango produzido no restante do país que está vetado temporariamente, no caso para a China, Argentina, Peru, e de acordo com... Isso depende de cada acordo bilateral, né, com cada país comprador, enfim, né? Restrição comercial tem esse embasamento técnico e é preciso ter, não é? Exatamente, o embasamento técnico ele é baseado nas legislações e na Organização Mundial do Comércio, mas cada país tem um contrato com o seu fornecedor e assim alguns países, muitos desses contratos foram renegociados recentemente por causa da influenza aviária, que antes a maioria deles eram feitos com todo o país, né, livre. E então nessa renegociação muitos passaram a aceitar o estado ou mesmo apenas a região livre da doença, né, o município em si, ou no raio de 10 quilômetros do surto. Agora, Luizinho, aves comerciais de todo o plantel, elas têm que ser sacrificadas, né, batidas, o local tem que ser limpo, né, porque o vírus ele é transmissível entre elas, né, entre as aves. Por isso todo esse planejamento, né, todo esse protocolo, como você bem colocou, o nosso produtor rural ele já está ciente do que fazer. Então é isso, não é? Sacrificar ou abater. Como é que você coloca essas questões aí para a gente relembrar? Então, o produtor ele tem a obrigação de comunicar assim que ele tem a suspeita, né? Então, tem alguns gatilhos que disparam, né? A mortalidade de aves acima de 10 ou 15% do lote, ele tem que avisar o serviço de defesa.
o médico veterinário responsável pelo plantel também está junto com o produtor para fazer essa notificação ao Serviço de Defesa. O Serviço de Defesa vai fazer a coleta de material e enviar para o laboratório. A partir do momento que o material suspeito ele for positivo, como aconteceu no caso, então outros gatilhos são disparados para fazer a contenção do foco, que é a eliminação dessas aves, que não podem ser transportadas, as aves não podem ser movimentadas desde o momento em que é feita a coleta do material até a vinda, ao retorno do resultado do laboratório. Uma vez que chega o resultado, se ele for positivo, como nesse caso, então é feita a contenção mediante a eliminação de todas as aves. Isso tanto acontece em aves comerciais como aves de subsistências também, se for detectado, o procedimento é o mesmo, né? Após a eliminação das aves, então é removida a cama, vai ser fermentado, o aviário é totalmente higienizado, lavado, desinfetado, fica um período de vazio sanitário e em seguida então é repovoado com aves livres que vão ser depois examinadas, né, aves sentinelas, para ver se o aviário, então a região realmente é livre e não oferece mais risco para as produções do entorno. Então, tem todo esse procedimento. As aves sentinelas, como você colocou, depois que desse processo todo, dessa limpeza, a troca aí da cama. Então, colocam-se aves sentinelas para ver se a doença mesmo ela foi erradicada daquele local? Isso mesmo. Então, essa é uma forma de garantir que o local já não oferece mais risco. Aves que não são não vacinadas são colocadas ali. Então, se elas não desenvolverem sintomas e depois, através dos testes do laboratório, se demonstrar que elas permaneceram livres durante um período aí de algumas semanas, então a propriedade está apta novamente para receber aves, produção novamente. Pois é, assim como acontece então com a influenza aviária, tem esse protocolo desse sacrifício, né? Aves que têm que ser abatidas, e não só essas aves que a gente está falando de granjas comerciais, mas é bem importante a gente colocar aqui em relação a essas aves de subsistência, né? Porque se elas ficarem próximas nesse raio aí de um plantel, de uma granja comercial, tem que ter todo esse cuidado, não é? Porque essa proximidade... E se não tiver todo esse cuidado que sempre tem, a gente sempre coloca aqui os nossos programas e reportagens, esse cuidado todo que os avicultores têm, mas é isso, né? Uma ave de subsistência próximo de uma granja comercial tem que ficar muito atento a esses sintomas, não é? E eu gostaria que você colocasse para a gente quais os sintomas que acometem, então, essas aves. Os sintomas da doença de Newcastle têm poucas diferenças, inclusive por isso que não é feito o diagnóstico a campo, né, pelos sintomas, mas sim através do diagnóstico laboratorial. Uma vez que as aves vão ter sinais clínicos respiratórios, né, tosse, ronqueira, alguns espiros, também às vezes alguma coriza ocular e na conjuntiva. Também pode acontecer dessas aves, elas vão desenvolver sinais clínicos nervosos numa fase seguinte, né? Então vão ter dificuldade de locomoção, essas aves ter torcicolo, às vezes vão torcer o pescoço, então vão apresentar aí um comportamento de ave com um problema neurológico, né? Então fica muito evidente. Além disso, diarreia, penas arrepiadas, né? Que é um sinal de febre, isso também acontece na influenza, pode ser detectado. Então muito difícil de fazer essa detecção, que é feita, então, mediante aí a coleta e essa avaliação laboratorial. Eu também estava lendo que as aves contaminadas, elas ficam mais ofegantes, não é? Você citou aí em relação a torções, né? Uma paralisia, mas ofegantes também, né? Isso, mais ofegantes em virtude dessa dificuldade delas respiratória que elas apresentam, né, em virtude do muco, né, podem apresentar os seios, né, seios nasais
inchados, então a cabeça inchada. Existem outras doenças que dão esse sintoma, mas na Newcastle também é possível observar a cabeça inchada, como é popularmente conhecida no campo, né? Claro, o paramyxovírus, que é um outro vírus, também pode levar a esse tipo de sintoma. Mas outro sintoma importante é a mortalidade elevada, né? Tanto na Newcastle como na influenza, o principal gatilho, a principal que chama a atenção é essa mortalidade elevada, né? Uma mortalidade acima de 15, 20, 30, 40%, podendo chegar a 100% aí em poucos dias. Nesse caso, é muito mais fácil um produtor, um avicultor, ele identificar isso no plantel comercial dele do que aquele que tem uma produção pequena, né, de fundo de quintal, apenas para subsistência aí de uma comunidade? Pode repetir, por favor, Simone? A pergunta cortou um pouco para mim. Quando você falou que a mortalidade, quando acomete, né, em grande parte aí de um plantel, é mais fácil, então, para um avicultor de uma granja comercial identificar isso do que aquele que produz aquela ave de subsistência, né, para abastecer um mercado, uma região próxima a ele? É mais fácil de um plantel comercial perceber essa mortandade aí elevada do que aquele que tem pouquinha? Vamos supor, morre uma ou duas, ele acha que pode ser uma outra doença, enfim, ou não? Sim, não, porque assim, num plantel comercial, existem poucas coisas que causam mortalidade. Então, o produtor conhece as aves e ele tem essas aves, a mortalidade delas é facilmente percebida. Uma vez que a biosseguridade está protegendo aquele plantel. Então, quando a mortalidade, ou elas param de se alimentar, ou param de tomar água, ou diminui o consumo de água e ração, o produtor já começa a ficar alerta. Diferente daquelas aves de fundo de quintal, que ele não sabe se ela comeu, se ela se alimentou durante o dia, se morreu aquela que morreu e ele não viu, que ficou em algum lugar que ele não viu a ave morta. Então, certamente, para o produtor comercial é mais fácil de identificar a doença, sim. Ao meu ver. Tá certo. Luizinho, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está voltando com o segundo bloco do programa para a gente avançar aí em relação a Newcastle. Não sai daí que o intervalo é rápido. Já já a gente está voltando. Estamos de volta com a avicultura e suinocultura aqui no canal AgroMais, totalmente dedicado à informação. E hoje aqui a gente está falando em relação à doença de Newcastle. Nós estamos acompanhando então essa patologia viral que afeta aves domésticas e selvagens. E um caso foi confirmado lá no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul, em um aviário. E outras suspeitas, então, deram negativo. Então, todo esse desdobramento, agora aqui, a gente está detalhando no nosso programa. Eu estou conversando com o Luizinho Caron, que ele é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Luizinho, a gente falou que essa doença, ela tem uns 18 anos que não acontecia aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, então, ela foi detectada em 2006, mas outros estados também, né? Sim, também foi detectado no Amazonas e Mato Grosso do Sul, se não me engano, em 2006, naquele mesmo ano. Tá. Agora, a gente falou em relação à importância dessas medidas de biossegurança, né? Esse raio de restrição que acaba tendo, esse protocolo todo desse isolamento que faz parte dessas ações para impedir que a doença ela avance. Agora, é uma doença que tem um nome, não é? Que para muitos acaba sendo assim meio estranho, não é? Newcastle. Fala pra gente como é que ela surgiu, se tem em relação à cidade lá da Inglaterra, como é que veio parar aqui no Brasil, se foi só em 2006 ou outros casos já aconteceram, Luizinho? Não, exatamente, Simone. O nome da doença vem em virtude que ela foi inicialmente reconhecida na cidade de Newcastle, na Inglaterra, então por isso é um nome próprio, o nome dessa doença. Mas é uma doença das aves bastante comum, mais
por terem, por sofrerem a doença. É uma doença bastante disseminada pelo mundo todo. No Brasil, graças ao uso da biosseguridade, de vacinas, então é uma doença controlada, mas tem regiões do mundo, como na Ásia e África, algumas regiões que é muito difícil produzir frango e aves comerciais em virtude da presença dessa doença em aves silvestres. Na nossa região, aqui da América do Sul, tem episódios aí de tempos em tempos, ela pode voltar. Então, a importância de melhorar sempre a biosseguridade. Com as novas tecnologias, isso também auxilia, né, com a biosseguridade. E evitando, então, dessa forma, essa doença importante das aves. A doença, talvez, depois, junto com a influenza, a doença mais importante e que afeta o maior número de espécies de aves no mundo. Pois é, porque assim como ocorre na influenza aviária, a gente falou muito aqui, não é, desses casos que aconteceram aqui no país, né, vindas por conta dessas aves silvestres, não é? E o protocolo sendo o mesmo, vale aquela mesma dica, não é? Proteger o seu aviário, não só o comercial que a gente está falando aqui, mas essas aves de fundo de quintal também tem essa importância, não é? Certamente, porque uma vez que a doença acontecer no aviário ou comercial ou de subsistência, depois ela começa a se disseminar, se alastrar nessas populações de aves domésticas e de subsistência, também através das aves silvestres, e vai causando prejuízos severos aí na produção, né? Nesse caso, graças ao serviço aí de defesa, ele ficou restrito a um foco único, ao foco inicial, e é assim que tem que ser feito, né? A maioria das doenças, por isso as medidas são drásticas para eliminar a doença e não permitir que ela se dissemine, né? Uma vez que a contenção dela, se ela começar a se disseminar em aves domésticas de subsistência, é um pouco mais difícil do que nas aves comerciais, que tem todos os protocolos e esse serviço de acompanhamento médico veterinário aí permanente. Agora a gente viu que a BPA, né, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela afirmou que a doença, então a Newcastle, ela foi identificada nessa propriedade lá em Antagorda, né, no Rio Grande do Sul, em meio às ondas de frio aí no inverno, uma chuva de granizo, então teria destelhado esse aviário que já tinha matado aves em razão dessas condições inadequadas. Pode ter sido isso mesmo na tua avaliação em relação a um telhado que acabou sendo afetado por conta dessas enchentes, chuvas, né, lá no Rio Grande do Sul, e abriu essa brecha? Certamente, à medida que os novos resultados aí vêm surgindo, que os outros aviários próximos, né, no raio de 3 quilômetros estavam negativos, e agora aves de subsistência também estão sendo testadas, então essa fica a possibilidade mais óbvia de que essa foi a via, então, com que a doença entrou. Então, através da chuva de granizo, dessa intempérie, e pode romper os telhados, então, permitiu com que aves silvestres, como pombos, adentrassem o aviário, então, facilmente aí possibilitando a transmissão. Por isso, a importância da biosseguridade, e nesse caso aí de desastres naturais, nem sempre é possível fazer os reparos imediatamente para evitar com que doenças entrem. Então, para ter uma noção da importância da estrutura como para a proteção das aves, então, logo em seguida que foi detectada essa brecha na estrutura, então acabou já entrando uma doença importante como a doença de Newcastle. Então, ficar o produtor atento aí às suas estruturas, à sua cerca de isolamento, aos suas portas, seus portões, a tela de proteção antipássaro, né? Então, são estruturas que visam a proteção das aves comerciais, das aves sinantrópicas ou daquelas aves silvestres que estão na volta aí do aviário, que tem doença, certamente,
às vezes, doenças graves como a influenza ou Newcastle, ou outras doenças aí de importância também, como a, a própria salmonela, os micoplasmas e assim por diante. Agora, na época que ocorreu aí esses casos em relação à influenza aviária, a gente falou muito desses protocolos em relação a essas granjas de evitar, né, essa entrada. Tem esse protocolo, né, de que as pessoas não fiquem adentrando, né, e tem todo esse cuidado, caminhões, enfim. Nessa doença de Newcastle, existe essa mesma preocupação das pessoas não entrarem numa granja dessa, porque elas também podem trazer para fora, né, para fora aí dos portões desse aviário essa doença e espalhar, ou somente as aves elas conseguem fazer essa transmissão? Então, certamente as aves elas conseguem fazer isso com mais facilidade, porque elas estão carregando as doenças e eliminam essas suas secreções com altas doses de vírus ou bactérias, né? Então, as estruturas, elas visam também não só apenas a entrada de agentes patogênicos para dentro da granja, mas também evitam com que agentes patogênicos saiam de dentro da granja e possam atingir granjas na vizinhança. Então, em virtude disso que é a importância da biosseguridade fazer essa restrição aí da doença ao local aí onde ela acontece, que seria na granja. Me faltou um pedacinho aí que eu esqueci da resposta aí. Tu pode me reformular a questão? Mas é isso mesmo, em relação a toda essa segurança que tem que ter em relação a uma doença ou outra, mas o procedimento acaba sendo o mesmo, não é? Agora, sim. Tem vacina para Newcastle? Sim, existem vacinas. No Brasil, inclusive, se usam vacinas, são vacinas vivas, com cepas de vírus atenuados, né, de baixa capacidade que não causam doença. Também existem as vacinas mortas, que são utilizadas aí dependendo da fase de produção. Então, as matrizes e aves de postura, elas são vacinadas inicialmente com uma vacina viva atenuada ou recombinante, então é um outro tipo de vacina também, em que um vetor de uma outra vacina, como por exemplo um vírus de marek, que tem a porção da proteína F da doença de Newcastle. Então, quando essas aves são vacinadas com a doença de Marek, elas também ficam imunes contra a doença de Newcastle. E então a ave de vida longa, como matrizes de postura, recebem várias doses dessa vacina principalmente durante a fase jovem da sua vida, mas também podem receber algumas doses depois na fase adulta. Tá certo, Luizinho, para a gente já finalizar aqui, é bom a gente sempre lembrar, né, que a carne, né, a proteína do frango, mesmo quando ocorre uma situação dessa, um caso isolado, não é, em uma determinada região, é bom que as pessoas, o consumidor final, né, ele tenha esse conhecimento, né, que a carne, né, a proteína, o frango, no caso que a gente está conversando aqui, ele não fica contaminado, não existe isso, vamos deixar de comprar uma carne de frango, não é? Exatamente. O serviço de defesa ele foi muito ágil, ele detectou o surto no início. Então, a doença não saiu daquela instalação, então ela não tem como ela chegar, né? Então, essas aves ainda teriam ao mercado consumidor. Então, o nosso serviço de vigilância, os veterinários estão atentos e identificando a doença precocemente nas instalações, então não há risco nenhum para o consumidor. Em virtude das doenças, né, que são seguidos esses protocolos aí, hoje, principalmente aí das nossas criações comerciais. Tá certo, Luizinho. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotando, uns 30 segundos, uma dica e o que a Embrapa, não faz em relação a novas pesquisas, tem aí engatilhado em relação à avicultura? Hoje, estamos trabalhando em projetos de inspeção com base em risco, né, que está na finalização. Antigamente, também trabalhamos com diagnóstico de doença
de Newcastle, inclusive, doença de influenza. Então, uma colega da Embrapa, a doutora Liana, esteve também trabalhando os diagnósticos para influenza aviária, né? Então, a gente está sempre trocando figurinhas aí, se auxiliando junto com o Ministério da Agricultura no que é necessário aí para melhorar a sanidade animal aí na avicultura e suinocultura. Tá certo, Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Muito obrigada pela participação aqui hoje no nosso programa, viu? E até uma próxima oportunidade para a gente avançar em outros assuntos. Obrigado, Simone. Obrigado aí ao pessoal que nos assiste aí no Avicultura e Suinocultura. Fica aí o nosso abraço e esperamos estar de volta aí assim que possível. E obrigada a você pela companhia. Ficamos por aqui no nosso programa Avicultura e Suinocultura. Continue aqui acompanhando a programação do canal AgroMais e até um próximo programa. Até lá.